turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando uma nova semana do dia 15 a 18 de junho. E vamos continuar com as questões geopolíticas do continente europeu. E hoje vamos ver na página 115 e 116 sobre o bloqueio de Berlim. E vamos continuando com o assunto relacionado à geopolítica da Europa. Antes de iniciar a nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o bom Deus possa estar presente nessa aula, abençoe cada aluno da 91, 92 e 93 e também aos seus familiares. Também seja comigo na explicação desse conteúdo. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá então, gente. Como eu falei para vocês, já estamos na metade do mês de junho, né? E praticamente já passamos quase 20 de março, depois 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho. Praticamente estamos já entrando nesse contexto de 3 meses nessa educação remota. Mas nós vamos trabalhando com vocês relacionado às nossas aulas através dos vídeos. Como falei para você, pega como um lápis, um marca-texto e vamos trabalhar com a página 115 e a página 118. Como você pode observar nessa figura, ali já temos o que? A construção do Muro de Berlim, separando a cidade de Berlim, que era antes a capital da Alemanha, porque falei antes, porque a Alemanha passou por esse processo nas guerras e foi trocado as capitais, mas esse muro recebe o nome de Berlim porque foi construído dividindo a cidade em 2 áreas. Como você pode observar, de um lado eu vou ter um conjunto de guardas cuidando dessa área e de outra área pessoas que estão envolvidas, protegidas, né, guardadas nesse espaço do Muro de Berlim. Bom, foi criado que nós conhecemos a Conferência de Potsdam. Potsdam é uma cidade que fica perto de Berlim. E essa cidade é uma cidade também da Alemanha. E Potsdam, esse acordo foi criado no dia 17 de julho até dia 2 de agosto de 1945. E todos os participantes das guerras que ocorreram na Europa, eles que foram vitoriosos, chegaram e falaram para a Alemanha e para o grupo do nazismo que eles deveriam arcar com todas as consequências ocorridas, destruindo a parte econômica, política, a questão social dos países europeus. E a Alemanha, que começou com essa disputa que nós vimos nas aulas anteriores, então nessa conferência foi amarrado que a Alemanha deveria assinar esse documento e colocando que deveria, a partir desse momento, reconstruir a Europa. Mas nós vimos lá no plano Marshall que os Estados Unidos, né, através do plano Marshall, na reconstrução do território ocidental da Alemanha e de Berlim, né? E aí, nesse plano Marshall também, que foi que foi criado, né, pelo governo norte-americano, né, pelo George Marshall, e ele colocou esse contexto de reconstruir outra vez a Europa. E nesse plano Marshall, deveria então reconstruir o território ocidental da Alemanha. Então a Alemanha ficou dividida em 2 porções, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E na cidade de Berlim também dessa reestrutura através do auxílio do mundo capitalista, através do plano Marshall. E também foi criada uma moeda forte chamada marco alemão, né, que foi criado para um programa que tivesse o quê? Um grande sucesso na estrutura econômica
da Alemanha. E a cidade de Berlim, né, também foi o quê? Dividida, constituída assim o principal via de influência entre o território do mundo capitalista e do mundo socialista. Então foi muito bem visível. Esse lado é controlado pelo mundo norte-americano, capitalista ocidental. Desse lado é o mundo socialista, o mundo oriental, controlado pela ex-URSS. E com isso, teve o quê? Uma grande expansão econômica, política, social, melhoramento da estrutura para a população na parte ocidental de Berlim, que era controlado pelo mundo capitalista. E esse plano Marshall, né, que nós já colocamos outra vez, no primeiro contexto, agora na segunda vez, dia 24 de junho de 1948, a União Soviética bloqueou todas as vias terrestres, ou seja, não tinha como entrar, por exemplo, na Alemanha e também em Berlim, e pedindo transporte de alimentos, de combustíveis entre os lados oriental e ocidental de Berlim. E então, no dia 24 de junho de 1958, a União Soviética não aceita essa ideia do plano Marshall, porque do lado ocidental cada vez estava tendo melhor crescimento econômico, social, político, e as cidades estavam o quê? Crescendo, acompanhando o processo. E já do lado oriental não estava tendo isso. Então, a ex-URSS, no dia 24 de junho, ela faz o quê? Ela impede a entrada de mercadorias, de transportes para a cidade de Berlim. E no dia 12 de maio de 1949, durante o tempo do bloqueio de Berlim, todo o transporte de produtos foi realizado por aviões, já que por via terrestre a ex-URSS impedia a entrada de produtos, de mercadorias para Berlim. E os norte-americanos não ficaram atrás, né? Eles começavam o quê? A transportar todos os produtos vindo através de aviões, com elevado custo para os norte-americanos, até que, nessa data, 12 de maio de 1959, a União Soviética, a ex-URSS, desistiu de bloqueio, né? Desistiu, então vamos, já que nós não estamos conseguindo superar os norte-americanos, então vamos abrir outra vez as portas para as mercadorias entrar na cidade de Berlim. Continuando, aí os Estados Unidos criam um novo país. Esse novo país, poderíamos colocar entre aspas, vai criar o que nós conhecemos, oficializou a República Federal da Alemanha, com a capital em Bonn. Por isso que eu falei que a Alemanha, atualmente a Alemanha, a capital da Alemanha é Berlim, mas a Alemanha anterior era a capital também Berlim. Só que quando os norte-americanos criam um novo registro, uma nova república, formando o que? República Federal da Alemanha, com a capital em Bonn. Já transfere essa capital Bonn, fica bem mais na parte ocidental, perto de Luxemburgo, perto da Bélgica, dos países do mundo capitalista. Mas, em contrapartida, em outubro de 1959, logicamente que a URSS não ficou para trás. Então, ela anunciou nessa data que a criação da República Democrática Alemã. Então, nós ficamos com dois novos países. Tudo era Alemanha, só que agora visto pelos norte-americanos como República Federal da Alemanha, capital Bonn, e para a ex-URSS, sendo que República Democrática Alemã, com a capital Berlim. Né? Então, aí, é democrática entre aspas, né? Porque o sistema foi muito puxado para eles. Esse bloqueio do país, o bloqueio de Berlim, influenciou o quê? As alianças militares entre as nações capitalistas, né? E socialista. Isso foi muito forte e vigente, por exemplo, na estrutura deles, né? Foi muito visível essa questão aí. E justificava o quê? A intensificação de uma defesa armada bem
maior para controlar o seu próprio espaço dos países, do lado Alemanha Ocidental e do lado Alemanha Oriental. Aí também foi criado o quê? Com esse bloqueio do país, como citei para vocês, tinha que ter o quê? Um espaço melhor de armamentos, né, para controlar as duas áreas, uma ocidental e outra oriental. Então, no mundo ocidental foi criado o que nós conhecemos como OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e para o mundo oriental foi criado o Pacto de Varsóvia. Esses dois blocos foram criados para ajudar na questão de armamentos para proteger a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental e vice-versa. Então aí teve o que? O mundo ficou bem visível, o mundo ocidental e o mundo oriental. O ocidental controlado pelos norte-americanos capitalistas e o mundo oriental controlado pelo mundo socialista, a ex-URSS. E um COTAN e outro o Pacto de Varsóvia. E isso foi um projeto econômico para questão de segurança nacional, questão de militar e armamentos. E, logicamente, né, nós temos a presença do Muro de Berlim. E, com isso, a divisão imposta pela Guerra Fria aos países da Europa obedeceu a critérios geopolíticos, né? Não geográficos, mas sim geopolíticos, né? Dividiram o espaço lá, não colocaram o aspecto físico, mas desprezaram essa questão e colocaram a questão geopolítica. Para evitar, por exemplo, esse deslocamento da União Soviética, ele incentivou a construção do Muro de Berlim em 61, que se transformou-se na maior símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim é considerado o quê? O Muro da Vergonha, porque separou Berlim em duas questões, um lado ocidental e outro lado oriental. Na página 116 e 117, vem falando sobre a corrida armamentista e a corrida espacial. E aí nós podemos observar o seguinte: essa corrida armamentista, através do pacto dos dois blocos, OTAN e o Pacto de Varsóvia, esses dois blocos, eles deveriam o quê? Trabalhar para proteger as duas áreas, o lado ocidental e o lado oriental. Então o mundo inteiro acompanhava o que? A demonstração da força nos desfiles militares e na participação da União Soviética e dos Estados Unidos. Com isso também tiveram que a guerra do Vietnã em 63 até 73, foram 10 anos de guerra, né? Esse conflito regional entre os norte-americanos e os antigos URSS. Também nesse período também teve o processo da Guerra da Coreia, que se estendeu de 1950 até 1953, 3 anos praticamente, uma estrutura visível entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Tudo isso para ter o quê? Melhores condições de armamentos. Então os norte-americanos e os russos gastaram-se muito dinheiro na questão de melhoramento de armas, cada vez melhorar as armas e o teu processo totalmente voltado para a população. Com isso, os países começaram a apresentar melhores qualidades de armamentos, poderio entre as duas grandes nações. Aí, lógico, surge o que nós conhecemos, além do armamento bélico, nós vamos ter essa corrida espacial. Quem que vai chegar no espaço primeiramente? Então essa visão não só ficou no espaço entre a Alemanha Ocidental e Oriental, o mundo capitalista, o mundo socialista, o mundo norte-americano, o mundo da URSS. Ficou no mundo até espacial. E o que nós podemos observar relacionado à Rússia, nós podemos observar o seguinte, que em 1957, o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik, primeiro, foi enviado para o espaço. Isso pela URSS. Em 1961, foi realizado o primeiro voo espacial tripulado pelo Yuri Gagarin. Foi o primeiro homem a viajar no espaço.
Segundo os registros oficiais, os norte-americanos foram os primeiros a pisar no solo lunar em 1969. E a façanha foi transmitida para o mundo todo. Então o que aconteceu? A Rússia, ela não chegou a pisar na Lua. Ela foi o que? Fizeram o voo espacial ao redor do mesmo. Agora, os norte-americanos, pelo contexto histórico e oficiais registrados por eles, eles foram os primeiros a pisar na Lua. A corrida espacial era utilizada como propagar a favor de duas potências, socialista, liderado pelos russos, e o mundo capitalista pelos norte-americanos, uma vez que representava um domínio tecnológico a cada conquista, a cada espaço de ir à procura de novos espaços de planetas, novos astros e estrelas e assim por diante. Eles estavam propagando para o mundo quem era o mais forte nessa estrutura entre o mundo norte-americano e o mundo russo. Lá na página 117 e 118, você pode observar que na década de 1980 a União Soviética enfrentou muitas crises políticas, crises econômicas, por causa do seu próprio partido, pelos próprios participantes do Congresso, né? E com isso teve uma sucessão de fatos, enfraqueceu o poder do regime socialista. E nesse processo de decadência, o socialismo soviético, através do Muro da Vergonha, apelidado para o Muro de Berlim, foi derrubado no dia 9 de novembro de 1989, representando para muitos o fim da Guerra Fria. Aqui você pode observar, olha o contexto do muro, que você pode ver toda a questão do muro que nós estamos passando ali, que você pode observar. Esse era um muro separando os dois lados, um lado ocidental e o lado oriental, o Muro da Vergonha, como foi dito. E aqui nós podemos observar o seguinte: a Alemanha Ocidental, como era antes, olha, a Alemanha Ocidental, aqui nós temos a capital Bonn, que era Tusk, liderado pelos norte-americanos, pelo mundo chamado capitalista. Depois aqui na Alemanha Ocidental, né, tendo bem aqui nesse ponto a capital de Berlim, né? E todo aqui era controlado pelos antigos russos. Berlim após a Segunda Guerra. Então nós tivemos o que? Esse muro de Berlim separando a cidade, a cidade em vários contextos. Um lado vai ter o contexto controlado pelos soviéticos, outro lado pelos franceses, outro lado pelos norte-americanos e outro lado pelos ingleses. Logo após a derrubada do Muro de Berlim, que nós podemos observar que é logo após o Muro de Berlim, ficou que a Alemanha uma única só e volta a ser a capital como era antes, Berlim, né? Porque antes era Bonn, mas voltou a ser Berlim quando a derrubada do Muro de Berlim, como você pode observar na página 117. E então aí surge o que nós conhecemos, essa reunificação da Alemanha. A Alemanha não fica mais dividida em dois grupos, um lado oriental pelos russos e outro lado ocidental pelos norte-americanos. Ela passa a ser uma única, após 9 de novembro de 1989, formando-se o quê? Um único espaço, uma única República Federativa da Alemanha. Tá? Geral, nós podemos observar alguns contextos que ocorreram, por exemplo, em algumas datas que nós temos lá, relacionado ao contexto europeu. Em outubro de 1990, em que a Alemanha foi dividido, né, em Alemanha Ocidental, mundo chamado capitalista, pelos norte-americanos, e o mundo oriental, que era o mundo controlado pelos russos. Então, a partir de outubro, acaba com essa ideia de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental e fica-se uma só. Então é muito importante essa data, outubro de 1990, porque a partir desse período a Alemanha ela se unifica numa só, formando o que nós conhecemos hoje, a República Federativa da Alemanha, não tendo mais esse espaço ocidental controlado pelo mundo capitalista e nem o espaço oriental controlado pelos russos. Você também vai praticar essa atividade da página número 118, que são duas perguntas que você vai realizar.
No mês de maio, nós tivemos atividade diagnóstica que teve a nota de 0 a 10. E nós pedimos para você realizar um trabalho, que foi aquela tabela de atividade econômica. Essa tabela de atividade econômica, ela foi realizada em 2 lives, em 2 quarta-feiras. Eu li com vocês, grifei junto com vocês os países da Europa, as divisões da Europa, os produtos da agricultura, os produtos da pecuária, os produtos voltados da indústria, extrativismo e por diante. E fizemos uma tabela. E você digitou no Word. Infelizmente, tem gente que está fazendo de uma outra forma e a nota vai ser também de outra forma. Mas, para junho, nós temos o quê? A atividade diagnóstica do mês de junho contemplará os seguintes itens. Realização de todas as atividades propostas pelo capítulo 6, da página 108 a 128. Serão 5 fotos que você irá postar. Primeira foto, 118. A segunda foto, 124. A terceira foto, 125. A terceira foto, 127. A quarta foto, 128. Então, você tem 5 fotos. 18, 24, 25, 27 e 28. Para que dia você vai entregar? A turma da 91 vai entregar quinta-feira, que é dia 25 de junho. A turma 92 vai entregar dia 24. Por que dia 24? Porque a plataforma de vocês é nessa data, a aula de geografia. E a turma 93 no dia 25 de junho. Nesses dias, você vai entregar o quê? 5 fotos avaliando o seu trabalho. Não mande antes. O que você pode fazer? Você pode adiantar esses conteúdos, deixar tudo prontinho, porque aí você vai postar no dia 24, uma quarta-feira, e no dia 25, que é uma quinta-feira, essas 5 páginas. Então já vão agilizando para não ficar tudo acumulado em cima da hora. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de se inscreverem e darem um like dos vídeos apresentados para vocês. Vamos terminar a aula com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 91, 92 e 93, que eles possam ser abençoados ricamente por Ti. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor, o Teu carinho, e um dia nos leva a morar contigo nos céus. Fica conosco, em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado a vocês por estar presente e espero vocês na próxima aula. Se cuidem. Até. Fui.